sou bióloga, eu tenho pós em gestão ambiental e MBA em ESG. Mestrado e doutorado em biologia da biodiversidade, trabalho numa empresa chamada Ecodots, que fornece serviços de inventário de carbono, e hoje a gente está aqui para conversar sobre inovação aplicada à indústria. E aí a pergunta para todo mundo é: por que inovar? Qual a importância disso? O Brasil, até 2024, ocupava a 50ª posição no Índice Global de Inovação. E qual a problemática disso dentro de tantos países, com a indústria tão avançada? É porque empresas de todos os portes já perceberam que a busca por soluções inovadoras é o único caminho possível para alcançar mais produtividade, flexibilidade e valor e também se manter no mercado, que é o objetivo de inovar. Inovar com mais produtividade, flexibilidade e se manter no mercado a longo prazo. E a inovação hoje, ela é o pilar da competitividade. Por quê? Porque inovar não se resume a criar novos produtos, ela trata de repensar processos, modelos de negócios, estratégias para agregar valor de forma contínua. E aí a gente pensa em várias empresas, você pode pensar em empresas da região amazônica, E a gente sabe hoje que todas as empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento, inovação, elas conseguem a maior produtividade por colaborador, independente do processo, como inovação em segurança no trabalho, inovação no processo de qual material usar, como se dispor até no processo produtivo. Redução de desperdício e retrabalho. A gente sabe como o retrabalho faz o tempo de produção aumentar, diminui o índice de produtividade e o desperdício de matéria-prima também. Como? Melhorando todo esse link, desde da compra de matéria-prima até a produção final. Mais agilidade no desenvolvimento de soluções. Quando você tem um grupo de pesquisadores que trabalha com inovação, se aparece um problema, naturalmente esse grupo que já conhece a organização, ele já está pronto para pensar em soluções. Temos um problema na área ambiental. A equipe de inovação já consegue pensar em caminhos e até prever. Se surgir esse problema, o que a gente pode fazer? Como a gente vai fazer para resolver essa problemática? Capacidade de adaptação a mudanças regulatórias e de consumo, ou seja, o consumidor define como vai a inovação, como anda a inovação. E mais retorno sobre o investimento em tecnologia. Nós sabemos que o objetivo de todas as organizações e indústrias é o lucro, então eu investir muito dinheiro em inovação vai me trazer retorno? Em quanto tempo? Porque o objetivo é lucrar. E dentro do contexto de inovação tem um ponto super importante que a gente precisa valorizar, que é a ciência. Por quê? Porque a ciência é quem descobre o problema, mas também gera a solução. Quando a gente olha para o histórico da inovação industrial, a gente observa que muitas vezes a ciência não era ouvida, não era tida como relevante. Mas esse histórico vem se construindo e hoje a gente já sabe que ela é o motor fundamental da inovação industrial. Ela transforma conhecimento em produto, processos e tecnologias que aumentam a competitividade e a produtividade. E como a gente observa isso? A gente vê que empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, elas reduzem o desperdício e adaptam a indústria às novas demandas de consumo. E é muito legal quando você observa, por exemplo, a gente pode pegar a Zona Franca de Manaus e ver quantas organizações têm investido em pesquisa e desenvolvimento, quantos institutos de pesquisa, a gente observa, e a gente sabe que isso é resposta para o mercado. Não é nada assim que as organizações pensaram, eu vou fazer inovação. Não. O objetivo é responder ao mercado, é responder ao consumidor final daquele produto. Para trazer competitividade, produtos mais duráveis, funcionais, sustentáveis, isso é um ponto importante na inovação que a gente vê hoje no mercado. Produtividade, otimização de processos, redução de custos, já que o objetivo sempre é aumentar a lucratividade, manutenção e redução de desperdícios. A conexão com o mercado também, entender as demandas por sustentabilidade, saúde, automação e responder assim de forma rápida às necessidades de consumidores. E, por último e não menos importante, a inovação científica é crucial para desenvolver tecnologias que otimizam o uso de recursos
e diminuem prejuízos ambientais. Aqui a gente pode pensar, onde alguns projetos são desenvolvidos na Amazônia brasileira. Essa imagem que vocês estão vendo é da página da Suframa, todo mundo pode consultar, é aberto. Aí você vai ver que tem várias instituições de pesquisa e de inovação. São vários institutos, sejam eles públicos, de universidades públicas, ou institutos de pesquisa que têm o objetivo de usar recursos vindos da indústria para poder desenvolver tecnologia. E também educação. Os recursos de tecnologia das indústrias também são investidos em educação. Por quê? Porque o objetivo da indústria é ter um futuro com pessoas que saibam trabalhar com inovação e tecnologia. Aqui na Amazônia a gente tem vários, que a gente pode citar, por exemplo, em Manaus tem o CIDIA, em outros estados tem vários institutos. E aí agora a gente vai focar um pouquinho em sustentabilidade. Por exemplo, a gente sabe que a geração de energia pode ser problemática da questão de sustentabilidade, mas a gente vê uma mudança no mercado. Por exemplo, há 20 anos atrás, quem ouvia falar de painéis solares, por exemplo? Quem tinha energia solar em casa? Antes era uma coisa muito industrial, mas quem tinha? Hoje a gente já consegue ver essa realidade até nas ruas. Por quê? Porque é uma demanda do mercado. Não só uma demanda de produto, por quê? Porque a sua energia fica mais barata e o consumidor final quer uma energia mais barata, mas também uma demanda de mercado. Por quê? Porque o mercado, ele busca por empresas que têm sustentabilidade. Outro exemplo, vamos pensar em sementes, aí já mudando um pouquinho, outro tipo de produção, a produção de comida. A gente sabe como funciona, a produção de comida em larga escala, então tem institutos de pesquisa, como por exemplo a Embrapa, que trabalha na produção de sementes mais resistentes a pragas, sementes mais produtivas, como usando menos agrotóxico, que polui menos o solo, uso de drones para identificação de áreas desmatadas, tudo isso produzido como resultado de investimento em pesquisa e desenvolvimento que gera inovação. Aí agora a gente vai focar no exemplo de produção de sementes para entender o final da busca por inovação. Vamos pegar a produção de sementes. Quando você pega uma semente, uma produção de comida no geral, a agricultura movimenta a economia do país também, a gente observa o quê? Que acontece pragas, principalmente monoculturas. Então, qual é o objetivo da inovação na busca por sementes diferenciadas? Aumento da produção, lucratividade maior, menos uso de agrotóxico e poluição. Por quê? Porque eu consigo evitar pragas sem utilizar o agrotóxico, graças a essas sementes que foram desenvolvidas com a tecnologia. Outro exemplo muito legal, esse é um exemplo da Embrapa. A Embrapa trabalhou muito tempo num sistema de pulverização para combater pragas. Aí você pensa, eu tenho sementes mais resistentes, mas ainda existe praga. Como é que eu vou aliar uma coisa a outra? Além de ter sementes que são mais resistentes a pragas, existe uma instituição de pesquisa que trabalhou para criar um pulverizador que reduz em até 90% o uso de agrotóxico. A quantidade de agrotóxico é menor. Então isso vem de muito estudo que gera inovação na produção de comida, na agricultura. E aí, em resumo, a gente vai pensar em todos os aspectos, Vamos pensar nas organizações, nas grandes indústrias. Você pode pensar na sua cabeça uma grande produtora de celulares, televisão. Pode pensar também no pequeno produtor de alimentos. Então, assim, a inovação chega para tudo, para a indústria grande, mas também para os menores. Qual é o objetivo? Competitividade de mercado. Se eu produzo mais, gastando menos, eu vou ter mais lucro. Aumento da eficiência e produtividade, isso é muito importante quando você pensa no contexto da indústria. Por quê? Porque as indústrias, elas têm pessoas que produzem, Então, quando a indústria trabalha pensando nas pessoas que estão lá, como, por exemplo, eu citei a questão da segurança no trabalho. Hoje em dia, a gente vê a inovação buscando soluções de segurança no trabalho. Como eu vou fazer aquele funcionário produzir mais, melhor, estando seguro, tendo bem-estar de acordo com a atividade dele? Então, aumento de eficiência e também de produtividade, linkado com a segurança e melhoria de processos. O desenvolvimento de novos produtos, mais uma vez a gente vai pensar em alguma coisa. Quem
tem a minha idade vai lembrar dos celulares mais antigos, né? Vamos imaginar uma marca de celular que não quisesse mudar, não pudesse pôr aplicativos feitos como o Instagram, o WhatsApp, aplicativos que a gente usa no nosso cotidiano, por exemplo, o LinkedIn, não é mesmo? Tudo hoje você consegue usar no seu celular, você consegue usar planilhas. Vamos imaginar que exista uma indústria que falou, não, eu quero manter só aquele celular antigo, com tecladinho, que tem o jogo da cobrinha. Vocês acham que esse celular ia conseguir competir com a tecnologia de hoje que a gente tem? Você que está assistindo essa aula, você ia querer ter um celular que não tivesse capacidade de fazer nada além de ligações e às vezes SMS? Não, não é mesmo? E também a gente tem que pensar, mais uma vez, que não é menos importante a questão da sustentabilidade e economia de recursos. E aí agora a gente vai dar um foco, né, nesse resumo, mas um foco nessa parte porque é muito importante. Por exemplo, pessoal, toda indústria ela gera resíduo. Quando eu gero resíduo, eu posso poluir ou não? Então, o que eu faço com o meu resíduo? Como eu reduzo a quantidade de resíduo? Como eu reduzo a quantidade de recursos naturais que eu uso para produzir aquele equipamento? A gente sabe que hoje as indústrias têm buscado, por exemplo, por tipos de cola diferentes, colas que são menos contaminantes. E qual o objetivo disso tudo? A gente sabe que hoje o nosso planeta, né, ele tem sentido muito as questões de calor, de mudanças climáticas. Então, toda essa condução da indústria para buscar a sustentabilidade tem esse objetivo. Outra coisa é a sobrevivência da marca. Por exemplo, uma empresa que antes só produzia VHS, né? A fitinha de vídeo que a gente ia para a locadora. Depois ela teve que se adaptar para o DVD. E depois se adaptar para o sumiço disso tudo, porque agora a novidade são os streams. Se ela não produz mais nada, o que ela vai produzir? Se ela não foi alterando o seu produto com inovação, com ciência, o que ela vai conseguir produzir, né? Então o objetivo da inovação na indústria é esse, né? Ganhar dinheiro, aumentando a sua produtividade, sendo que os seus funcionários, né, estão seguros, os processos estão ok, com o desenvolvimento de novos produtos que poluam menos e assim a marca sobrevive e fica tudo bem. Muito obrigada a todos por participarem dessa aula e eu convido vocês a participar das próximas aulas do Projeto Rede Educa.